Meus amados irmãos, queridos e amados irmãos, eu saúdo a cada um de vós que foste comprados pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo para Ele mesmo, com a graça e com a paz que vem da parte dele. Amém. Amém. Meus irmãos, abramos as nossas Bíblias no livro do Êxodo, capítulo 13. Livro do Êxodo, capítulo de número 13. A partir do verso de número 1, eu lerei até o verso de número 16. Essa também será a porção que pregaremos nesta manhã, esperando no Senhor, não somente nele, a sua graça e a manifestação do seu amor em Cristo Jesus. Eu peço que você acompanhe, então, Êxodo, capítulo de número 13, versos 1 a 16. Lembre-se que esta é a palavra do Senhor. E ele fala conosco, assim está escrito, disse o Senhor a Moisés: consagra-me todo primogênito, todo que abre a madre de sua mãe, entre os filhos de Israel, tanto de homens como de animais, é meu. Disse Moisés ao povo: lembrai-vos deste mesmo dia em que saístes do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou de lá. Portanto, não comereis pão levedado. Hoje, mês de Abibe, estás saindo. Quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, e dos heteus, e dos amorreus, e dos heveus, e dos jebuseus, a qual jurou a teus pais te dar, terra que emana leite e mel, guardarás este rito neste mês. 7 dias comerás pães asmos, e ao 7º dia haverá solenidade ao Senhor. 7 dias se comerão pães asmos, e o levedado não se encontrará contigo, nem ainda fermento será encontrado em todo o teu território. Naquele mesmo dia contarás a teu filho, dizendo: é isto pelo que o Senhor me fez quando saí do Egito. E será como um sinal na tua mão, e por memorial entre os teus olhos, para que a lei do Senhor esteja na tua boca, pois com mão forte o Senhor te tirou do Egito. Portanto, guardarás esta ordenança no determinado tempo, de ano em ano, quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, como te jurou a ti e a teus pais, quando tal verdade, apartarás para o Senhor todo que abrir a madre e todo primogênito dos animais que tiveres. Os machos serão do Senhor. Porém, todo primogênito da jumenta resgatarás com cordeiro. Se o não resgatares, será desnucado. Mas todo primogênito do homem entre teus filhos resgatarás. Quando teu filho amanhã te perguntar: que é isso? Responder-lhe-ás: o Senhor, com mão forte, nos tirou da casa da servidão. Pois sucedeu que, endurecendo-se Faraó para não nos deixar sair, o Senhor matou todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito do homem até o primogênito dos animais. Por isso eu sacrifico ao Senhor todos os machos que abrem a madre, porém a todo primogênito de meus filhos eu resgato. E isto será como sinal na tua mão, e frontais entre os teus olhos,
porque o Senhor, como um forte, nos tirou do Egito. Amém? Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus, Pai que fala com os seus filhos, Pai que gasta tempo com os seus filhos e que ama os seus filhos, os instrui, cuida. Nós te invocamos em nome do nosso irmão mais velho, o Senhor Jesus Cristo, o nosso Mestre, a nossa justiça. Senhor, ouve a nossa oração, que ouçamos, como já ouvimos, como já oramos, palavras de vida. Senhor, que Tu fale às almas, às nossas almas, o quanto pertencemos a Ti, o quanto somos Teus. E que isto, ó Deus, se reflita, leve à consequência de encorajamento, de vida cristã e comprometimento de santidade num mundo de trevas. Assim como estavam no mundo de trevas esses nossos irmãos dos dias de Moisés. Senhor, fala poderosamente dos altos céus. Fala aos nossos filhos, Senhor, que eles também ouçam a Tua voz. Aqueles que já creem no Senhor, fortalece-os. Aqueles que ainda não te creem, ó Senhor, que hoje mesmo o Senhor os alcance. E aqueles que estiverem aqui sem Cristo, outros, que o Senhor também os alcance, sejam teus. Em nome de Jesus, o teu Filho amado, por causa de quem somos teus é que oramos. Amém. Meus queridos, nós somos criados com várias digitais, digamos assim, do próprio Deus. Há vários elementos na natureza humana que mostram que fomos criados por Deus. O homem pode estar na Índia, ele pode estar na Austrália, nos Estados Unidos, ele pode ter vivido em 2020, ele pode ter vivido em 1900, ele pode ter vivido em 1500, no ano 900, 400, antes de Cristo, não importa. Essas mesmas impressões, elas se repetem. E uma das características é a necessidade de nos sentir pertencendo a alguém, pertencendo a um grupo. Não é exatamente isso que vemos, por exemplo, no futebol? Esse ano é ano de Copa, né? Aqueles que não são muito ligados com isso, descobriram há alguns dias. Talvez vocês estejam descobrindo hoje. Mas, embora a nossa seleção não ande tão bem quanto antes, é verdade que ainda fique aquele espírito de pertencer a uma nação, a seleção está jogando, então até aqueles que não gostam de futebol se envolvem, porque nós fomos criados com essa sensação de nos sentir pertencendo ao grupo. Os jovens são assim, não é? Eles fazem coisas que nem mesmo às vezes gostam, mas porque um determinado grupo, porque seus amigos gostam daquilo, daquela leitura, daquele desenho, daquele filme, daquela série, daquele hobby, então eles aderem àquilo, porque eles querem se sentir pertencendo àquele grupo. E isso, irmão, se aplica a muitas outras coisas na nossa vida. Ontem nós estávamos reunidos na reunião de homens, por sinal uma bênção, se você não esteve, procure depois, de alguma forma, receber essa instrução que foi entregue. E uma das coisas que falamos foi exatamente isso, o gasto, por vezes, ele não é um gasto por necessidade, mas é um gasto para se sentir pertencendo a um determinado grupo. E esse texto, meus irmãos, ele sacia abundantemente essa necessidade que temos de nos sentir pertencendo
a um grupo e a alguém. Esse texto nos fala é o início da saída do povo de Deus do Egito. Alguns acham meio desnecessário esse texto, afinal de contas há de fato aqui muitas repetições daquilo que foi dito em Êxodo 12. Porém, o Senhor fala de uma forma um tanto quanto diferente acerca do Êxodo aqui. O assunto aqui é exatamente esse pertencimento, ser do Senhor. Deus fala a Moisés, dá uma mensagem a Moisés, diga, vá ao povo e diga, consagra-me todo primogênito, todo que abre a madre de sua mãe entre os filhos de Israel, tanto dos homens como dos animais, é meu. É meu. Deus está aqui mostrando, meus irmãos, o deleite que Ele tem em ter um povo. Como isso é maravilhoso. Como isso deve saciar completamente a sua vontade de se sentir pertencendo a alguém ou a um grupo. Aqui, então, nós aprendemos a seguinte lição nesse texto. Preste bem atenção. O povo de Israel deve consagrar toda a vida e os primogênitos a Yahvé, pois Yahvé os consagrou para si. Vou repetir. O povo de Israel deve consagrar toda a vida e os primogênitos a Yahvé. Deus da aliança, Yahvé é o seu nome. Pois Yahvé os consagrou para si. E veremos, irmãos, esse sermão em 3 pontos, preste bem atenção. Em primeiro lugar, a consagração do povo de Israel. Em segundo lugar, a consagração de toda a vida. Em terceiro e último lugar, a consagração dos primogênitos. Deus está nos falando aqui de um povo que foi consagrado para Ele. E Ele está uma ordem, então, aqui de que o povo consagre. E veremos aqui 3 aspectos dessa consagração. Em primeiro lugar, o primeiro ponto é a consagração do povo de Israel. Em segundo lugar, a consagração de toda a vida. Em terceiro e último lugar, a consagração dos primogênitos. Volte seus olhos então para o verso de número 1. O Senhor está nos ensinando como Ele tem prazer em ter um povo que pertence a Ele, que foi consagrado a Ele. Versos 1 e 2, assim está escrito, disse o Senhor a Moisés, consagra-me todo primogênito, todo que abre a madre de sua mãe entre os filhos de Israel, tanto de homens como de animais, é meu. Esse é um texto, esses 2 versículos, eles são introdutórios para essa porção aqui, versos 1 a 16. É verdade que aqui, por isso então, nos fala já de consagrar o primogênito, é o terceiro ponto. Mas veja, há algo por detrás aqui que é o fundamento e é isso que queremos destacar. Esse é o nosso primeiro ponto, a consagração do povo de Israel. Israel, ele é o primogênito de Yahvé. Isso foi dito antes pelo Senhor, antes das 10 pragas. O Senhor enviou Moisés dizendo, deixa ir o meu povo para que me sirva. Mas se você não deixar, deixa ir o meu primogênito, Israel é o meu primogênito, deixa-o ir para que me sirva. Mas se você não deixar, eu matarei o teu primogênito. E foi exatamente isso que Deus fez na 10ª praga. Mas ali o Senhor nos mostra como Ele separou um primogênito para Ele, que é o povo dele, Israel. Então, meus irmãos, quando agora Deus nos dá uma ordem, não dá apenas para aquele povo que estava ali com Moisés, mas essa ordem, em certo aspecto, é para todo o povo dele, de separar o primogênito, de consagrar também a vida toda. Ele está dizendo que ele já fez isso. E então está ensinando ao seu povo,
Consagre o primogênito, porque eu já consagrei vocês. Vocês são o meu primogênito. Vocês são o meu povo. Consagrar talvez não seja uma palavra que você tenha a informação do que significa, mas consagrar significa, basicamente, separar, santificar. E foi isso que o Senhor Deus fez. Isso está espalhado por toda a Escritura, irmãos. Quando Deus fala com Moisés e o povo faz aquele bezerro de ouro lá em Êxodo, no capítulo 32, então Moisés fica... então Deus ventila deixar o povo e diz, vocês irão, um anjo irão com vocês. Moisés percebe um certo afastamento de Deus, porque Deus está ainda indignado por causa da idolatria do povo. E Moisés diz então, Senhor, se o Senhor não for conosco, então nós não iremos. Porque qual é a diferença, parafraseando aquilo que Moisés falou, entre nós e os outros, senão que o Senhor está conosco? O povo de Israel é um povo especial. O povo de Deus é especial. É dele. E Pedro, citando o Antigo Testamento, lá em 1 de Pedro 2,9, ele diz, vocês são sacerdócio real, nação santa. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Deus consagrou o povo de Israel. E agora ele dá essa ordem, consagre-me o primogênito, consagre-me toda a vida, como veremos no segundo e terceiro pontos. A ideia aqui, meus irmãos, do primogênito era separar o melhor. Inclusive, quando falamos da 10ª praga, lemos o Salmo citando a praga, dizendo que Deus matou o vigor, a virilidade do Egito. E o primogênito é o filho da nossa, da fase da nossa vida que mais temos vigor, não é isso? Essa é a ideia. Que Deus separe que nós separemos o primogênito, que o povo separasse ali o primogênito. Mas Deus, Ele sabe o quanto nós somos inclinados a viver pela nossa própria força, pelo nosso próprio braço. Ele diz assim, todo o que abre a madre de sua mãe entre os filhos de Israel. Você lembra quem foi Israel? Ele tinha um outro nome antes, Jacó. Ele queria a primogenitura. Ele não era primogênito. E antes de nascerem ele e seu irmão, Deus disse, o mais velho servirá o mais moço. Deus havia escolhido não o primogênito. Deus havia escolhido o segundo filho. Portanto, meus irmãos, talvez vocês fiquem pensando, mas por que os outros filhos não vão ser do Senhor? É só o primogênito? Não, a ideia aqui é que tudo que temos de melhor entreguemos ao Senhor. E Deus quebra essa ordem quando se trata de Jacó e de Esaú, para mostrar a sua graça. Por vezes os pais, eles terminam separando o zelo demais para o primeiro filho, não é? As roupas, o carrinho de bebê, é o melhor no início, depois é aquele mais frágilzinho mesmo. Os sapatos são aqueles melhores, depois descobre que meses depois perdeu. Então já entendeu, compra o mais barato, o menino chuta a pedra e aí destrói o sapato. A verdade é que, por vezes, o nosso zelo com o primeiro filho, ele é demasiado. É como se fosse uma porcelana, um cristal. Não pode cair, senão quebra.
E às vezes até replicamos isso para os demais filhos. Não pode pegar uma doença e já estamos desesperados? Irmãos, e às vezes nós deixamos a desejar com os outros filhos. Só no final, o mais novo, às vezes o filho, né, quando nós já estamos chegando aí perto da velhice, é o filho mais amado, às vezes. É o filho que nós já estamos tão amaciados pela vida, que nós já vamos tratando com toda a paciência, até às vezes demais. Mas esse texto nos mostra que não apenas o primeiro filho deveria ser criado com zelo, mas todos os filhos. Todos os filhos. Essa dedicação deveria ser ao Senhor, o filho não deveria ser adorado, mas o Senhor. Consagra ao Senhor, consagra-me. Nós olhamos para esse texto, irmãos, e vemos que Deus está dando aqui o fundamento. Ele diz, é meu, porque Ele já separou o seu povo. E então agora Ele dá essa ordem, e o Evangelho é assim. O Evangelho nos apresenta a obra do nosso Deus por nós. E a partir daquilo que Ele fez por nós, Ele então nos dá a sua lei, dizendo, façam isso. E é muito menos daquilo que Ele fez por nós. É sempre muito menos. Passamos então ao segundo ponto. Em primeiro lugar, a consagração do povo de Israel. Em segundo lugar, agora a consagração de toda a vida. Versos de número 3 a 11. Aliás, a 10, assim está escrito. Disse Moisés ao povo, lembrai-vos deste mesmo dia em que saístes do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou de lá, portanto não comereis pão levedado. Aqui nós vemos a consagração de toda a vida, irmãos, não leremos toda essa porção. Mas veja, Deus, Ele diz aqui, lembrando ao povo que deveriam se consagrar pela festa dos pães asmos, e vimos o que isso significa quando expusemos o capítulo 12. O povo comemorava a festa da Páscoa no 14º dia, e 7 dias depois comemoravam a festa dos pães asmos. Eles deveriam se entregar ao Senhor em confiança de que o sangue de outro iria livrá-los da morte, e em 7 dias depois iriam se purificar. Essa purificação simbolizada ali pela ausência do fermento no pão. Paulo explica isso em 1 Coríntios 5. Então aqui, essa segunda parte simboliza uma consagração de toda a vida. Uma consagração não apenas no culto, mas uma consagração em todo o restante da sua vida. E o texto nos diz que isso seria comemorado no mês de Abib. Abib significa frutos novos, é como se fosse um renovar de uma árvore, quando ela então dá frutos novos. A época da primavera judaica, e isso simboliza a nossa santificação. Aqui nós olhamos, irmãos, para esse texto e vemos que o Senhor Deus, Ele menciona a terra prometida. Verso 5, quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus e dos heteus, dos amorreus, dos heveus e dos jebuseus, a qual jurou a teus pais te dar, terra que emana leite e mel, guardarás este rito neste mês. Veja, Deus menciona aqui terra que emana leite e mel. Ou seja, uma terra abundante em bênçãos materiais. Ele promete isso, lá em Isaías 1,19, ele diz assim, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. E Deus aqui está encorajando o seu povo a deixar o Egito
peregrinar pelo deserto, entrar numa terra que estaria ainda habitada. Ele prometeu a terra, mas quando chegasse lá, o povo ia descobrir que ela não estava desabitada. Havia gente, e gente perversa, gente inimigo de Deus. Mas Deus então agora, preocupando-se com o ânimo do povo, preocupando-se com o coração do povo, ele anima o povo, dizendo: essa terra é terra que manda leite e mel. Eu vou conduzir vocês, sim. Eu vou tirar vocês, sim, do Egito. Eu vou conduzir pelo deserto. Mas vocês vão para uma terra que manda leite e mel. E Deus mesmo irá desapossar esses inimigos. E quando vocês chegarem lá, lembre-se desse rito. Purifiquem-se toda a vida. Pois com mão forte o Senhor os tirou do Egito. E quando vocês chegarem lá, vocês precisam também ter um culto puro. Ora, meus irmãos, nós sabemos, os cananeus e todos esses povos eram povos idólatras. Cultos idólatras, imorais, imundos aos olhos do Senhor. Ídolos. Queriam destruir a vida do povo. Esse foi, inclusive, um dos motivos pelo qual Deus proibiu que que um jovem do povo casasse com uma moça que não fosse do povo e vice-versa. E também o mesmo para a moça que faz parte do povo de Deus. Para que não assimilasse a idolatria. E a idolatria seria, a realidade do povo, seria uma realidade de ser tentado pela idolatria. Para que eles priorizassem outras coisas, colocando-as no lugar de Deus. E assim eles sujassem os seus corações, ainda mais. E ele está dizendo: lembre-se muito bem, preste bem atenção, vocês vão entrar na terra, e lá estão os cananeus, lá estão os jebuseus, lá estão todos eles, idólatras. Lembre-se deste rito. Panzasmos, purificação, santidade. Um povo de santidade no meio de um mundo de imundícia. Deus está ensinando que o povo deveria consagrar toda a vida. O culto solene a Ele e o restante da vida. E essa consagração, meus irmãos, ela tem uma base muito forte naquilo que Deus fez. Verso número 3, perceba que aqui é como se fossem parênteses, né? Como se fossem aqui reforços, versos 3 e também aqui está no final desse segundo ponto, no verso de número 9, verso de número 3 diz: lembrai-vos deste mesmo dia em que saíste do Egito da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou de lá. No verso de número 9 diz: para que a lei do Senhor esteja na tua boca, pois com mão forte o Senhor te tirou do Egito. A consagração do povo de Deus tem a base na redenção, no poder que Deus demonstrou resgatando o seu povo do pecado. É daí que sai, então, a nossa força para a santificação, para a purificação das nossas mentes, das nossas palavras e de tudo o que fazemos. Deus está ensinando o povo a consagrar-se, consagrar toda a vida, pela força dele, pelo braço dele. E veja, isso também inclui, meus irmãos, as gerações futuras. Esse texto é muito interessante. Não sei se você pensa nisso, mas veja o verso de número 8. Naquele mesmo dia, contarás a teu filho, dizendo a isto, pelo que o Senhor me fez quando saí do Egito. Essas expressões, elas não seriam ditas apenas por um pai que saiu do Egito, nos dias de Moisés. Elas deveriam ser ditas
pelos pais das gerações seguintes. Deus está aqui lançando o fundamento da Páscoa e da festa dos pães asmos, é o modelo. E quando ele dá essa ordem, ele está também dando a ordem para as gerações futuras. Estabelecendo o mês, estabelecendo a forma e tudo mais. E imagine agora então um pai que não saiu, não viu o rosto de Faraó, não viu a terra de Gósen, mas faz parte do povo de Israel, anos depois, dizendo, é isto pelo que o Senhor me fez quando saí do Egito. Meus irmãos, isso nos mostra de forma muito bela como a experiência da redenção, ela é compartilhada desde Adão até os dias de hoje. É a mesma redenção. Claro, cada ano que passa, mais graça o Senhor vai mostrando ao longo da Escritura, isso é verdade. Mas é a mesma experiência de redenção. Porque todos os cordeiros mortos em todas as Páscoas apontavam para o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É a mesma festa da Páscoa, com aspectos diferentes ao longo dos anos, sim. Hoje não matamos mais o Cordeiro, mas temos o Cordeiro de Deus, representado na ceia do Senhor, a nossa Páscoa. Você percebe isso? O quanto Deus está aqui ensinando a profundidade dessas palavras, dessa ordem de consagração. Um pai, e juntamente com ele a mãe, ao longo das gerações, deveriam não apenas se consagrar toda a sua vida. Isso implica seus negócios, isso implica a sua moradia, isso implica tudo. As suas roupas, seus pensamentos. Mas isso eles recebem também a ordem de transmitir aos seus filhos para que isso continue acontecendo. A consagração de toda a vida, de geração em geração. Nós falaremos mais disso quando chegarmos às aplicações. Aqui vimos, irmãos, apenas 2 consagrações até agora. A consagração do povo de Israel, em primeiro lugar, versos 1 e 2. A consagração de toda a vida, versos 3 a 10. Agora vamos para a consagração dos primogênitos, versos 11 a 16. Não leremos aqui toda essa porção, mais uma vez. Mas veja que aqui esse texto, essa parte nos fala do resgate. O que Deus diz é, todos os primogênitos são meus. Desde os primogênitos dos animais ao dos homens. Todos são meus, todos devem ser dedicados a mim. Mas quando se tratar do jumento, um animal de carga, de trabalho, então vocês vão poder resgatá-lo. Ou seja, o jumento não iria ser morto, sacrificado, mas no lugar dele um cordeiro. E quando se tratar do meu filho primogênito, no lugar dele, um cordeiro seria morto. Quase Abraão sacrifica o seu filho. E o Senhor enviou o anjo dizendo, não, basta. E providenciou um animal para ser morto no lugar de Isaque. Meus irmãos, esse texto nos aponta para a verdade maravilhosa de que não apenas o Senhor Jesus Cristo morreu pelos primogênitos, mas por todo o povo que Ele amou. O resgate aqui nos mostra exatamente o sangue do Cordeiro de Deus derramado em nosso lugar. Nós deveríamos morrer, mas em nosso lugar, o Cordeiro de Deus morre
O seu sangue é derramado. E nós somos liberados da morte. A lei é clara que todo primogênito é meu. E a ideia de dizer é meu é dizer, tem que ser ofertado, morto. E a sua vida ofertada a mim. Mas ainda que os primogênitos não fossem mortos, eles deveriam viver para o Senhor. Talvez você olhe para isso e diga, puxa vida, graças a Deus, não vai ser morto. Meus irmãos, a ideia aqui é aquilo que Ana fez. Você lembra de Ana? Uma mãe atribulada, não gerava filhos. Penina, a outra mulher de seu marido, tinha filhos. E ele, como um homem que muitas vezes não entende os sentimentos de sua mulher, disse, eu não sou para você melhor do que 10 filhos? Ele não entende o coração de Penina, de Ana, como deveria. E Ana é uma mulher, então, que ia ali ao templo, clamando que Deus desse a ela um filho. Até que então ela engravida. E alguém olhando para a história de Ana poderia assim dizer, e agora, coitada, porque ela tinha prometido ao Senhor que daria o seu filho para a casa do Senhor. Coitada, ela vai ficar sem o seu filho. Irmãos, o desejo aqui desse povo era entregar o seu primogênito para viver para o Senhor. Ana faz isso feliz da vida. Ela leva, ela cumpre o que ela prometeu. Ela tem um filho que está ali com o sacerdote ali. Esse texto, irmãos, termina nos falando de como o pai, especialmente o pai, juntamente com ele a mãe, recebe aqui a ordem de explicar a razão da sua fé ao seu filho. Verso 14 diz, quando teu filho amanhã te perguntar, que é isso? Responder-lhe-ás, o Senhor como um forte nos tirou da casa da servidão. Pois sucedeu que, e aí ele então vai recontar a Páscoa, que o anjo passou por cima, matou os primogênitos do Egito e então livrou os primogênitos do povo de Israel. E ele diz então, por isso eu sacrifico ao Senhor todos os machos que abrem a madre, porém todo primogênito de meus filhos eu resgato. Aqui está um pai explicando a razão de sua fé ao seu filho. É uma expressão de fé. Isso aponta, meus irmãos, mais uma vez para o resgate do povo de Deus através do Cordeiro de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Eu quero concluir esse sermão com algumas aplicações. Nós vimos aqui a consagração de todo o povo de Israel, a consagração de toda a vida, a consagração dos primogênitos. Mas esse texto também nos traz aplicações. Em primeiro lugar, eu pergunto a você, você pertence ao Senhor? A sua vida é dele. Você foi resgatado pelo primogênito de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Você já teve a experiência de perceber que deveria morrer, mas alguém morreu em seu lugar. E a sua vida agora pertence a Ele, você tem essa fé. Ou você vive automaticamente na igreja, dia após dia. Você goza dessa alegria de não viver abandonado neste mundo,
entregue a situações políticas, econômicas, ideológicas e tudo mais. Você tem essa esperança, você tem esse sentimento de que pertence ao Senhor, ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac, ao Deus de Jacó. Se você não tem, meu querido e minha querida, o Senhor está te chamando hoje. E Ele te chama de uma forma maravilhosa. Ele deu aquilo que era mais precioso para Ele, o seu Filho. Ele entregou, Ele foi entregue pelos eleitos, pelos escolhidos dEle, para que então o seu povo pudesse estar nas mãos desse eleito, desse filho. E lá no Novo Testamento o Senhor Jesus diz: os que o Pai me deu estão nas minhas mãos e ninguém vai tirar das minhas mãos. Ele está te chamando hoje. Se entregue a Ele. Creia nesta promessa. Em segundo lugar, eu pergunto a você: você tem purificado a sua vida? Você tem buscado, sabe aquela sensação quando a casa está toda limpa, cheirosa? Banheiro, dá até vontade de deitar e dormir lá, de tão cheiroso. E aí a criança vai lá e te segura o ânimo para não dar espaço para a ira pecaminosa. Porque está tudo tão limpinho. Então a gente está trabalhando para manter limpo. Essa é a sua experiência de vida espiritual. Ou você já se acostumou com uma vida de pecado? Sabe aquelas pessoas, você entra na casa e a casa ela cheira mal do início ao fim. A pessoa ela está entregue, ela mesma fede. E ela está acostumada a viver daquele jeito. Ela não se incomoda mais. Talvez, irmãos, nós estejamos vivendo assim. Levando a vida. E Deus está nos chamando, dizendo: não, você é meu. Sede santos, como eu sou santo. Tudo em sua vida precisa ser purificado. Aí o pecado e Satanás começam a dizer: mas você então quer ser impecável? Não! Mas somos do Senhor. E Ele nos chama à santificação. Por isso que Paulo diz: eu deixo as coisas que me impedem e eu corro para o alvo. Essa é a vida do cristão. Talvez você tenha perdido o ânimo de purificar a sua vida, de lutar contra algum pecado. E se sinta desprezível. O Senhor está te dizendo: não, a sua vida custou muito caro para mim. O sangue do meu filho, lembre-se disso. Santifique-se. Eu salvei você com mão forte e braço poderoso. E por isso nós podemos em Cristo, irmãos, não na nossa força, não nos nossos esquemas
meramente carnais, buscar purificação, mas na força do Senhor. Vencermos os nossos pecados e pela palavra. É o ministério do Espírito e o ministério da palavra, falaremos mais disso à noite. Ele nos purifica. Isso é real na vida do crente. Isso precisa ser real em nossas vidas. Terceiro e último ponto, aplicação. Você transmite a sua fé aos seus filhos e aos filhos de seus filhos. Quando seu filho vem te perguntar alguma coisa da Escritura, qual é a tua reação? Pergunta ao pastor? Pergunta a outro irmão? Quando nossos filhos vêm, meus irmãos, daquele jeito deles, sejam os pequenos, sejam os maiores, fazendo perguntas mais elaboradas e difíceis que nós não podemos, às vezes, responder ali. Quando eles vêm assim, Deus está nos dando a maravilhosa oportunidade de dar a razão da nossa fé e de fazer aquilo que Ele nos ordenou em Deuteronômio 6, e inculca. Essas palavras estarão em teu coração, e então tu inculcarás a teus filhos. Por isso, não dispense o seu filho quando ele vier lhe perguntar alguma coisa da Escritura. Se você não souber, diga: eu vou lhe responder, meu filho, e vá atrás. Pais, vocês são os mais responsáveis. Deus cobra de nós que nós demos a razão de fé aos nossos filhos. Não deixe isso, essa responsabilidade sobre os ombros de sua esposa. E você ajudando ela, você está invertendo a ordem. Na verdade, é ela que te ajuda. Não seja só uma pessoa legal. Não seja só aquele que age pelo empurrão. Quando a esposa diz: meu amor, faça alguma coisa. Seja aquele que está preparado para transmitir a fé que Deus te deu no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E se você precisa de ajuda, peça. Hoje existem tantos artifícios, cursos na internet, vídeos, livros. Em primeiro lugar, a própria palavra de Deus que você precisa ler. E você experimentará algo maravilhoso. Estar transmitindo aquilo que Deus fez em sua vida ao seu filho. E ele te verá como modelo para a caminhada cristã. Ah, irmãos, como esse texto é maravilhoso, como esse texto nos faz, renova a nossa fé, nos faz sentir parte do Senhor, nos faz sentir pertencentes ao Senhor e assim também parte do povo de Deus. Não há sentimento de pertencimento maior do que esse. Podemos pertencer a grupos, isso não necessariamente é um problema. Outros grupos que não a igreja. Mas nós não nos esqueçamos. Nós pertencemos ao Senhor. A nossa identidade está nele. E a nossa família também precisa espelhar isso. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos ficar de pé. Maravilhoso Deus e Pai nosso, que estás nos céus, nós te agradecemos, porque não somos merecedores, ó Deus, desse pertencimento ao Senhor. Somos pecadores,
Somos muitas vezes desleais para com o Senhor, para com essa aliança na qual estamos com o Senhor. Somos, ó Deus, endurecidos de coração muitas vezes. Deixamos a Tua palavra. Mas por causa de Cristo Jesus, nós somos Teus. E isso deve nos levar à santificação. Isso nos constrange maravilhosamente. Esta palavra constrange a cada um de nós, ó Deus. E achemos forças em Ti para a purificação de nossas vidas, para a consagração de tudo que somos e que temos ao Senhor, até o dia em que veremos o nosso Senhor Jesus Cristo. Os nossos olhos estarão sobre Ele, Senhor. E então, tudo mais em nossa vida não terá mais pecado. O pecado não irá mais nos impedir de experimentar de forma consumada essa verdade de que pertencemos ao Senhor. Assim oramos em nome de Jesus. Amém.